Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Ih, tem que tirar isso aqui. Peraí. Boa noite, Carlota. Boa noite. Boa noite, Marcinha. Boa noite a todos os que nos seguem para mais o estudo da noite de hoje. Indiferença moral, ou espiritual hoje, né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E, como sempre, a leitura do Filho de Deus. Hoje vai ser a leitura número 9, né, Carlinha? Número 9, Luz de Deus. Elisete, lembra da Elisete? Oi, Elisete. Sim, Elisete, boa noite. Boa noite. Regina Helena, boa noite, guria. Então, vamos começar com a mensagem Luz de Deus. Quando os raios do sol atravessam um vitral delicado, este esplende de beleza, exteriorizando tonalidades punjantes em magia de luz e de cor. A alma humana é constituída de elementos superiores, mas atinge a plenitude quando penetrada pela divina claridade, que aguarda apenas ser recebida e filtrada. Qual diamante lapidado que reflete toda uma estrela, ela igualmente se torna um astro fulgurante, quando burilada pelo sofrimento e colocada a serviço da função evolutiva. Necessitas entender que o teu progresso espiritual é de emergência e o estás retardando em razão das coisas de pequena monta a que te encadeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão na forma pela qual os pode suportar. Entretanto, os cardos e pedregulhos no caminho, que parecem insignificantes, enferindo-lhe os pés, impedem-lhe o avanço. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, onde se alojam o ciúme, a mágoa, a inveja, a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Criado para a glória estelar, és um cosmos em miniatura, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Gravita em harmonia sob a ação do pensamento de Deus, sem te deslocares da rota. A força da atração, do amor, leva todos a ele. Irradia com todo o teu ser, vestido de tal forma com essa luz, que nenhuma sombra remaneça escondida no teu sentimento. Ela alcançará o teu próximo e brilhará no mundo. Com a luz de Deus, fulgindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. Nossa,
profunda e o que a gente tem que tomar como exemplo, né? Ah, Nilceia, boa noite, querida. Boa Boa noite, noite. professora Nilceia. Eu acho muito lindo quando ela usa "és um cosmo em miniatura", né. Também. Acho e que gravita, impressionante essa mensagem. E aí eu Necessitas gostei. entender que o teu progresso espiritual é de emergência É, e estás retardando em razão de coisas de pequena monta. Olha, Jani apareceu aí. Jani, buenas noches. Boa noite, querida. Então vamos que então, vamos. A Carlinha vamos faz a começar, prece. vou fazer a prece. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossa mente, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, esse nosso amado Mestre. Vamos pensar nessa mensagem que nos toca o coração, que devemos ser como um diamante, ou como esse vitral colorido, que transparente, translúcido, consegue refletir a luz de Jesus, a luz de Deus que está dentro de nós, mas que nós, como uma nebulosa, obscurecemos a passagem e então a luz não passa para os outros. Então devemos ser como esse cristal. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidas em teu nome para realizarmos mais um estudo na noite de hoje. Estamos sedentos de teu consolo, de teu conforto, de tua luz, mas nós precisamos primeiro limpar o nosso interior para que essa luz possa ser refletida. E que o Senhor possa nos abençoar, abençoar a Marcinha que vai fazer o uso da palavra, e que possa ser sustentada, intuída por estes mentores maravilhosos que nos acompanham, e que possamos trazer para dentro do nosso coração as mensagens da noite de hoje, para que possamos fazer uma autorreflexão, uma introspecção, um autoburilamento para o nosso autodescobrimento, né? Sendo assim, vamos pedir ao Mestre Jesus, à veneranda Joana, mas sobretudo de Deus, a permissão necessária para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Fica em nossos corações, para que possamos ser também esse cristal que dia a dia vamos lapidando com vossos ensinamentos e vossas palavras. Que assim seja. Graças a Que assim Deus. seja. Obrigada, querida. Nada. Indiferença espiritual. Quantos indiferentes, né? Saudade. A Saudades, Janine. Xani. Do Vamos LPT. lá. Ah, é? É. Indiferença moral. É o capítulo 4 do livro Libertação do Sofrimento. Hoje somos 16 de março, dia do aniversário do meu irmão, mas ele está se recuperando de uma cirurgia e está todo mundo gripado. Ele expulsou todo mundo, ele não queria que ninguém fosse visitá-lo, para passar gripe. Ah, eu Momento com sei os como é. Então, Estação da Luz Tavares. O Tavares está sempre aí no backup, no No estúdio, background. no background. Atrás da cortina. Essa capinha do livro, Libertação do Sofrimento. Pode passar para o próximo. É um Eu estou assunto tentando. interessante. Eu não sei o que eu fiz agora, peraí. Se não conseguir, a gente vai que vai. Eu sei o que eu vou fazer, peraí. Deixa eu ir lá. Peraí. Eu tenho aqui Não, vamos que vamos. Não, mas a gente tem que passar, peraí. Eu já vou conseguir. Vai sim. Entrou aí, não? Não, peraí. Vamos de novo. Meu computador. Já vai. Não te preocupe, eu vou com um Tá. livro, eu tenho um livro Vai aqui. seguindo aí, que até eu abrir aqui, a gente vai. É muito interessante. Já está carregando aqui. Não dá para não colocar o capítulo inteiro, né?
Olha como ela começa. Não são poucas as pessoas que se encontram engessadas em conduta materialista, embora vinculadas a determinadas religiões que mantêm singular indiferença pela vida espiritual. Então, ela está falando aqui, as pessoas têm vinculação religiosa, mas continuam indiferentes à verdadeira vida espiritual. O conceito de imortalidade do espírito se lhes afigura como algo remoto para meditar, enquanto que o seu comportamento permanece vinculado ao hedonismo utilitarista, distante dos ensinamentos doutrinários, aos quais se vinculam na crença que professam. Deixam-se arrastar pelo fausto contínuo das ilusões, supondo-se inatingíveis pelo sofrimento e credoras de todas as mercês concedidas por Deus. Com certeza esse é o primeiro slide. Então, Aqui. esse hedonismo, obrigada, querida. Então, não são poucas as pessoas que estão engessadas, paralisadas, plasmadas, numa situação que elas não conseguem ver. Elas não se importam com o conceito de imortalidade. Há muito tempo, acredito que na década de 90, e eu posso até procurar ele é de Niterói. Ele fez um seminário. Boa noite, Malu, Boa noite, querida. Malu. Boa Fez noite, Alice. Seminário Sônia. sobre... Oh, boa noite, está florido hoje, só flores. Então, ele colocou no slide dele, no PowerPoint, figuras de Plutão, Saturno, esculturas gregas, esculturas romanas. E ele disse, vocês, aqui na Casa Espírita, seguem um desses aqui? E foi uma provocação, ele começou o seminário com essa provocação. Porque a gente pensa que está seguindo Jesus, mas a gente vive, né? Então, aqui quando a Joana fala vinculado ao hedonismo, a satisfação, a vida pelo prazer, os fins justificam os meios, tudo pelo prazer, utilitarista. As pessoas, elas não têm sentimento, elas são degraus, né, para você subir no alpinismo social. As pessoas estão aí para serem abusadas, machucadas. Tem uma expressão americana que é você é giver ou você é taker. Você dá de você ou tira dos outros, né? Nossa, você é generoso. Sem querer tirar, né? Você é generoso ou você está tirando dos outros, né? Porque quando você cobiça e acaba destruindo um lar e diz que é por amor, aqui não é julgamento, mas vamos imaginar que quantas pessoas estão sofrendo pelo teu amor. Será que Deus está ali? É só isso que eu estou... Aqui também nós estamos provocando, nós estamos colocando a pergunta, a batata quente na mão de cada um de nós. Será que com a dor alheia eu posso construir a minha felicidade? Eu vou estar construindo num terreno... Olha aí a semente, né? Vem aí os animais e vão levar as sementes. Não é num terreno fértil, com a tristeza do outro. Não é. Então, deixa essa indiferença, deixam-se arrastar por fausto contínuo das ilusões, materialismo, uma vaidade, o orgulho, e até nas práticas religiosas. Então, uma pessoa pode estar indo para a missa, ou está indo para o culto, ou está indo para a casa espírita, mas ela acha que já não está indo para o umbral, porque ela já leu André Luiz, ela já fez o curso ERG, doutrina 1, doutrina 2, doutrina 3, doutrina 4, ela ajuda a casa espírita. E aqui eu recomendo
Todos nós temos que ler o livro Voltei, do irmão Jacó, Muito bom. psicografado pelo querido Francisco Cândido Xavier, e é um livro da FEB. Voltei. Ele era espiritualizado, ele ajudava o Denis, né? Se achava assim, a última Coca-Cola do deserto, né? Por causa disso, ele se achava imune a qualquer coisa que ele fazia na vida moral dele. Ele era intolerante, ele se achava superior, né? Só depois que ele voltou para dizer que não era nada disso, né? Aí é que tá, né? Eu acho que nós não reflexionamos o suficiente para entender que ser cristão tem que transformar o coração. Então, é por isso que a pequenina dor acaba chegando e nos convidando. Olha, se não vai ser por amor, se não vai ser por bem, vai ser na força, né? Vai ser na... Então, olha como ela termina aqui. Periodicamente, em automatismo da fé, participam dos credos a que se filiam, sem procurarem aprofundar os conceitos que os constituem e que certamente dar-lhe-iam diferente visão da realidade. Então, muita gente também não quer se aprofundar porque acha que isso é muito e que a pessoa não quer se doar. Na verdade, por dentro, ela não quer mais laços com isso, né? Ela quer o mínimo para dizer que, assim, para a consciência aliviar, né, entre aspas. É uma paralisia mesmo, engessado na conduta materialista. A pessoa não caiu a ficha. Então, quantas pessoas no mundo são cristãos e defendem a pena de morte? Quantas pessoas no mundo são cristãos e defendem o aborto? Tem ONGs aí que dizem que são religiosas pelo aborto. Então, nossa, já é uma contradição. Por que é a contradição? Porque no momento que você acredita na imortalidade da alma, você acredita que tem algo além da matéria. Tendo algo além da matéria, a concepção, a alma não é aleatória. Ela não vem do nada. Existe a causa de tudo, a causa primeira, a gênese do mundo, que é Deus. Então, é uma contradição, porque é como se esses cristãos, esses católicos de ONG que defendem o aborto, só estejam pensando na problemática social que é real. Eu não estou aqui passando sol com a peneira. Não estou aqui dizendo que não é uma lástima certas situações de calamidade social do Brasil e do mundo. Mas daí a tu defender que matem é muito complicado, é contraditório. Então, essa live aqui, ela vem um pouco dirimir o que seria essas dúvidas, essa indiferença, essa justificativa que eu não posso acreditar em Deus com tanta miséria no mundo. Olha aí as pessoas, olha como são as coisas, as pessoas indiferentes justificam que Deus não existe, porque senão ele não deixaria criancinhas morrerem na Somália, na Etiópia, no Congo, e agora no Haiti, situação muito grave no Haiti. O que eles estão fazendo, o que esses indiferentes fazem para dirimir essas dores, essas mortes? Ao invés de pegar esse dinheiro e viajar para o mundo, não que não seja bom viajar, mas que possa dar um pouco do que te sobra. O óbolo da viúva. Mas tem que mudar o coração. Lê aí, querida. Falta amor. Quando surpreendidas pelos fenômenos naturais dos sofrimentos, não raro são dominadas pela revolta ou pelo ressentimento. Acreditam-se vítima da injustiça divina, que parece as haver olvidado, como se em alguma ocasião se houvessem recordado da sua existência. Caso, porém, se permitissem as reflexões a seu respeito, bem diferente seria a maneira de conduzir-se, compreendendo que a existência física
tem caráter educativo e renovador, em vez de ser uma representação no Festival da Alegria Sem Fim. E não é o Festival da Alegria Sem Fim, que de nada tem de alegria. Nada tem, porque a pessoa que é alegre realmente, feliz, ela tem paz interior, ela não tem ânsia, né? Ela não quer beber todas, comer Essa daí todas, acha que a paz está no lado de fora, no lado tá no externo, material. churrasco, tá na feijoada, tá Para no. eles Amiga, isso é eu não tô alegria. criticando, que eu adoro uma Não, feijoada, imagina. Mas mas depende da forma como você vai a ela, né? tem equilíbrio, né? Então, quando surpreendidas pelos fenômenos naturais dos sofrimentos, as dores, não raro são dominadas pela revolta, porque eu sou tão boazinho, eu não mereço isso. Parece até que eu cuspi na cruz, parece que eu estava lá. Olha como eu estou sendo maltratada por Deus, eu sou a última bolacha do pacote, eu não mereço isso. Ressentimento, acreditam vítimas da injustiça divina, que parece as haver olvidado. E Mas vem a elas que se revolta. olvidaram de Deus, né? Aí vem a revolta e a justificativa. Então, quantas de nós, quantas vezes não justificamos um ato que não era moralmente elevado com a justificativa que eu estava magoada, eu não. Tudo bem, tem o atenuante. Deus é misericordioso, justo e bom. Deus não perdoa, porque ele nem se magoa, ele nem se ressente. Isso aí. Nós é que somos o próprio ressentimento, né? Quando as pessoas não correspondem ao que a gente quer, que elas não nos decepcionam, olha aí, esperando muito dos outros. Toda Expectativa alta. conduta que a gente tem mania de perfeição, idealiza os outros, e aí a gente se magoa. Né? A gente se magoa, porque esperou muito. A gente tem que esperar da gente e não dos outros. Cobrar só Cada da um. gente. A gente não pode cobrar de ninguém. Nada. Eu acho que é uma frase de O verdadeiro amor Platão. repousa nisso, né? Quando a gente está plena, o que o amor preenche a gente. Então, não precisamos de nada dos outros. Olha, se eu conseguisse achar essa frase do Platão, mas eu não vou conseguir, não. Se eu não me engano, é assim: tenha compaixão do outro. O sentido é esse. Porque você não sabe a batalha que este outro está vivendo. Então, quando uma pessoa, vamos sempre ter a medida com Jesus. A medida é o amor. Então, ele é a nossa referência. Quando uma pessoa magoa o outro, ela, antes de magoar o outro, ela já está magoada, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele não sai magoando as pessoas. O ato violento, o ato egóico, as pessoas estão, a maioria, 99,9%, estão sofrendo com a vida, mas elas colocam para fora. E pegando o hedonismo, que é uma corrente filosófica grega, do Carpe Diem, que também pode ter várias interpretações, até espiritualmente falando, você pode fazer do teu dia o melhor dia possível. Né? Mas olha Acho que é lá, o que a gente tem que fazer, mas é diferente. É Né? O diferente. melhor dia, beber todas, sair para comer até estourar a barriga. Uma vez eu vi um político falando, perguntaram para ele se o mundo fosse acabar, o que ele ia fazer? A resposta dele eu não consegui nem escutar até o final. Porque a resposta dele foi promiscuidade. Então, e ao contrário,
se eu só tenho um dia de vida, vamos ligar para as pessoas que tu amas, né? Eu não sei quando eu vou te reencontrar, mas eu quero dizer que eu te amo. Eu não sei quantas horas eu tenho de vida, né? Sair abraçando o estranho na rua. Isso. E fazer o melhor que você pode por todos. Pegar seu dinheiro e comprar uma coisa boa. Dar todo o dinheiro, assim, fazer alguma coisa boa, uma caridade boa. Fazer uma coisa boa por alguém. Sorrir para estranhos, né? Sair aí como... A gente abraçar, nunca beijar, viu isso naqueles filmes, carinhar. aqueles musicais. Tu te lembra daquele musical, o Hair, né? Sim. Sai cantando. Eu sempre quis fazer Cantando, isso. Eu abraçando. sempre quis sair cantando, né? Ou cantando na chuva, ou My Fair Lady. Cantando na chuva, nossa. Lindo. Os musicais são lindos. Noviça Rebelde, ou Mágico de Oz. Lindo. Eu só tenho essas horas de vida, eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas então a referência é o nosso coração, é o nosso tesouro. Aonde está teu coração, está o teu tesouro, né? Então vem os sofrimentos, se você está em dia. Quando eu digo em dia, no questionamento, eu estou aqui por alguma razão. Não ter essa indiferença, você começa a entender que esse sofrimento está trazendo uma mensagem. E você tem mais empatia, né? Empatia, né? Compreendendo que a existência física tem caráter educativo e renovador. Tudo tem até uma o razão. sofrimento. O sofrimento é o mais inteligente, né? Meio de evolução. De colocar para frente. É sempre nada punitivo, é sempre educativo. Educativo. Né? Quando a gente tem essa visão educativa, a expiação vira Tudo prova. Sim. Dá uma melhorada no estado de alma. O livre-arbítrio, às vezes, está cerceado. A gente não tem muito livre-arbítrio. Ou é sofrer, ou é ter uma dor. E o espírito está um pouco liberto da dor. Porque o sofrimento é o sofrimento do sofrimento, é o apego ao próprio sofrimento. Então, é o ressentir... Sofre porque está sofrendo. Porque está sofrendo. E ainda se olha no espelho, ainda tem pena, ainda tem a autopiedade. Aí é uma miséria total. É uma miséria total. Passa para o próximo, querida. Algumas são dotadas de bons sentimentos que os não aprimoram pelo exercício da caridade, não fazendo mal, embora tampouco operando nas ações dignificantes do bem, o que lhes confere uma postura de neutralidade, sem que se deem conta de que a ausência da ação do bem é-lhes um grande mal. Outros são indiferentes a quaisquer apelos em favor da renovação moral, optando pela conduta a que se aferram, como se encontrassem distantes do bem e do mal, ou acima de ambos, em regime de exceção. Diversas outras desejam apenas aproveitar o tempo no prazer, considerando a brevidade das forças físicas para depois arrepender-se profundamente por não haverem utilizado melhor do patrimônio das horas para a cultura, para a beleza, para as realizações e as experiências enobrecedoras. É muito claro esse capítulo, né? Tá bem, ele não tá complicado. Não. Então, mesmo que você tenha bons sentimentos, quantas vezes a gente não já escuta, o dia que eu ganhar na loteria, eu vou abrir um orfanato, né? E a gente sabe que a pessoa não vai abrir um orfanato, porque quem quer ajudar uma criança não precisa abrir um orfanato. Dá o que tem, dá o que você tem, o seu carinho, o seu tempo, o seu amor, o voluntariado. Uma visita, né? Uma visita ao hospital. Uma visita a doentes. Uma escola, no caso, o Solar Menino de Luz, lá no Rio, que é uma escola espírita, para quem não está escutando, para quem não está no Rio de Janeiro, o Solar Menino de Luz, se você quiser pesquisar, é uma escola de tempo integral espírita. Tem evangelização na grade.
E tem... É muito lindo, Solar E Meninos de eles já Luz. saem de lá profissionalizantes, né? Nível É. profissionalizante. E é de tempo integral, e recebem É refeições desde o maravilha. café da manhã. Então, aproveitar o tempo. Francisca, boa noite, querida. Francisca Liduína, boa noite. O que é aproveitar o tempo? Uma vez o próprio Divaldo falou, viver bem ou bem viver. Tu consegue ver a diferença, Carla? Viver bem ou bem Viver viver? bem ou bem viver. É bem Bem viver, né? viver. Não é viver bem. É. A gente não tem que viver bem no sentido material, é bem viver no sentido espiritual, né? Viver de forma do bem. Mas olha lá, é Aproveitando como as diz, horas para para o bem. o bem. E não perdendo a saúde para ficar milionário e depois gastar todos os milhões para recuperar a saúde. Para as doenças. Isso quem diz era o Dalai Dalai Lama. Lama, Dalai Lama, Dalai Lama. Mas que é o mundo ocidental, é isso, né? As pessoas É porque lá no viver, Oriente eles cultuam primeiro o interior para depois aprender a se relacionar com o mundo. É bem mais com o inteligente, né? mundo. Então, até a gente despertar, a gente vai quebrando a cabeça, né? Batendo a cabeça. Olha Assim, aí, ó. aí eu coloquei essa imagem de uma cabeça enrolada, complicada, cheia de desculpa. Caraminhola. Então deu bug aí nessa cabeça. Pode ler, querida. Numerosas permanecem distantes de qualquer doutrina espiritualista, como se houvessem superado a necessidade de integração no pensamento cósmico, não se preocupando com as necessidades internas, que no futuro se transformam em vazio existencial. Entre uma convivência espiritual e um divertimento, optam pelo segundo, às vezes motejando em relação ao primeiro. Presunçosas, fingem saber tudo e aparentam haver superado as questões de ordem espiritual, que lhes parecem totalmente ultrapassadas. Uma que outra vez estiveram em uma reunião destinada ao tema, para logo afastar-se, considerando desnecessário em face da ânsia de desfrutar as horas em algo mais imediato. E haja desculpa, e haja não pensar no Nossa, assunto. essa história é profunda, né, do vazio existencial, que diz que a pessoa se afasta de Deus, né? Aí fica nesse vazio, tentando essa sociedade imediatista, consumista, ir para coisas materiais e com fugas rápidas. Então, de um em um vai esgotando tudo, né? E nada preenche o vazio interior. E vai criando essas caraminholas, né? É, Ô, Gisele, boa noite. Sou irmãninha. boa noite, mana querida. E aí o ser humano, ele não olha para o alto, ele vive uma eterna competição, consciente ou inconsciente. Ele quer justificar, nós queremos justificar a vida. Eu vivo bem, eu tenho tudo que eu sempre lutei, eu busco, são justificativas, mas não há ali a satisfação, a paz, o vazio existencial, ele está um pé da ansiedade, ele causa angústia, ele causa uma busca Depressão. insensata do prazer imediatista. E às vezes esse prazer pode ser a glutonia, né? Pode ser a sexolatria, pode ser mil coisas, né? Pode até a Alcoolismo, droga, alcoolismo, a droga. drogadição. E na verdade você entrou num labirinto, porque o que falta em você é a felicidade de você ser você, de Te você resgatar, né? Sua conexão ser com Deus. com Deus, de você ser aquela pessoa mais importante para você.
Não é Não para é egoísmo, fulano. mas você se autoconhecer e trabalhar nas suas dificuldades, né? Tudo é em relação a nós. Nós somos a medida. É o sim, sim, não, não de Jesus, tá? Eu dizendo sim, eu fazendo sim. A boca fala o que está cheio o coração. Então, sempre o divertimento. E eu poderia ter até trazido, olha, tem uma figura, um desenho, que são duas casas espíritas. Aí uma casa espírita está oferecendo tratamento espiritual e a outra casa espírita está oferecendo oportunidade de estudo, cursos. A do tratamento espiritual está com uma fila quilométrica e a dos cursos não tem ninguém, porque as pessoas não querem ter O, trabalho. o Divaldo Franco que fala que agora tem muitas casas espíritas dizendo que é cura espiritual, não mais é só reunião doutrinária, que já é o tratamento, e as pessoas querem lugares que a cabine de passe seja individualizada e quer saber o que passa na outra cabine, é mais para ver uma coisa, ver o outro, não é assim. E os estudos estão ficando para trás, né? Aí chegou lá e fala, mas é só isso? É um passe geral? Mas isso já está sendo tratado na palestra, porque a palestra é o estudo e você se autoconhece, né? Mal sabe que a maior parte do tratamento é a palestra, né? Agora imagina a paciência de quem sabe que, na verdade, essas pessoas que estão fazendo isso, elas não sabem nada. Então a gente tem Acham que que sabem ter, tudo, né? Aquele pseudo mas sabe, a né? gente tem que ter paciência, compaixão e olha aí, olha outra medida de que você está em dia com o teu questionamento de vida, com a tua situação, é quando você não vai apontar para outra que ela não sabe. A gente vai aos poucos descobrindo que a gente fez tanta besteira, que a gente não sabia. Uhum. Então a gente tem que ter indulgência, compaixão, tolerância, solidariedade, fraternidade. Porque, na verdade, a gente é todo mundo criança espiritual, né? E a gente Todos já falhamos muito. Então, cada um está no não seu momento, a gente tem mais é que perdoar, silenciar e ver, como Joana fala, ver que a pessoa é uma pessoa doente. Então, doente de alguma coisa, que falta alguma coisa, como todos somos. Estamos aqui no somos Hospital Terra. planeta de provas e expiações, na terceira classe da escala Espíritos espírita. imperfeitos, se achando Imperfeitos. já quase dois, primeira, É, segunda, não, primeira. e olha aí, presunçosas, fingem saber tudo e aparentam haver superado as questões de ordem espiritual. Só porque gostam do filme Nosso Lar, Nosso Lar 2, só porque acham que não vão para o umbral. Só porque Não, tomam passe e fazem uma- a sua contribuição para um lar, né? então, Dão uma nós cesta estamos falando básica. conosco. Sim, Se eu desligar aqui esse computador e achar que eu já conquistei o meu tijolinho numa colônia espiritual, eu estou equivocada. A cada dia baixa o seu mal. Como será minha conduta daqui a 3 horas? pois Né? é. Só no Eu, final da existência que a gente vai saber se conquistou. Depois do último suspiro, né? Então, até lá, dá uma pausa enquanto você trabalha, né? Sem querer pensar, eu vou fazer isso para ganhar. Não. Você vai fazer porque você se sente bem fazendo e você se conhece melhor, faz bem para você, que é uma alegria que você recebe em troca. Dinheiro no mundo não paga. Então, você colocar um sorriso, você saber que consolou uma pessoa, que você pode intervir, pelo menos com a prece. Não precisa nem fazer presencial, distante mesmo, fazer um estudo como o nosso, né? É tanto jeito de fazer o bem e aproveitar o tempo, porque hoje em dia essas mídias sociais, que como eu estava vendo uma palestra foi do Gustavo Silveira no Congresso de Goiás, ele falou o seguinte, que ele também é TI, né? Aí ele falou,
Olha, você acha que o lado do mal também não se aperfeiçoa e aprimora? Você acha que eles não gostam que vocês percam o seu tempo para que vocês não se autoencontrem? Eles vão botar vocês lá naqueles rios, lá, os rios, o Facebook, Instagram, e você foge de si, né? É isso. Ele Ainda falou que fica isso também desanimado. é uma ferramenta Ainda do mal, fica. né? É, é, não, Desanimado, né? dependendo. É o que. Porque a gente sintoniza com aquilo que a gente está buscando, né? Sem Então, querer. é olhar para o alto, é a cruz de Jesus, né? A cruz está E isso apontando para o alto. é o que é não se vigiar, né? Porque se você não se vigia, isso são para os distraídos, né? Que falam. Então, a gente sai do labirinto para ter paz interior, para equilibrar as Desse nossas labirinto. energias. Passa para o próximo, querida. Algumas, quando conduzidas por amigos interessados no seu despertamento para uma conferência ou debate, um estudo ou uma conversação em torno da vida além da vida, demonstram mau humor, cochilam, mantêm um ar de zombaria na face, demonstrando enfado que preferem não disfarçar. Tal conduta revela o primarismo da sua sensibilidade emocional em relação ao futuro espiritual que lhes diz respeito, não se preocupando em saber se o terão ou não. Vivem satisfeitas com o pouco já conseguido ou atormentadas pelo muito que gastarão de amealhar para abandonar com a desencarnação. Ninguém foge, porém, de si mesmo, do processo da evolução, e um momento chega em que despertarão, talvez em situação dolorosa, começando a busca do tesouro que as enriquecerá de plenitude. Veio na minha cabeça aquela passagem do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: você não pode servir a Deus e a Mamon. Aquela passagem que eu vou construir mais um depósito, eu vou colocar tudo para descansar minha alma. E aí Jesus, quando está falando, diz: insensato que és, esta noite tu serás chamado. Então, fica amealhando, e vem a vida e te mostra uma outra variável na equação felicidade, a felicidade possível, com as dores, com pandemia, com familiares complicados, e a vida não é como a gente quer, é como ela é, e como é que eu posso fazer disso o melhor possível. Então, é a sabedoria. Ninguém foge, porém, de si mesmo. Olha aqui no final, do processo de evolução. Momento chega em que despertarão, talvez em situação dolorosa, começando a busca do tesouro. Então, todos nós vamos para um lugar que nós já estamos. Não é uma idealização. Eu vou para tal colônia porque eu mereço. Não, tu já vives na colônia? Tu já fazes o bem hoje, 16 de março de 2024? Tu já emanas coisas boas? Ou tu te deleita com a vingança, né, com a desgraça alheia, fica torcendo nas guerras pelo massacre de um, massacre de outro? Então, é complicado. Tudo que Jesus falou é uma receita de felicidade. Buscai o reino dos céus. Né? Olha como as aves do céu, elas não ficam. Olha os pássaros do céu, olha os lírios do Elas campo. não se engessam, elas não se prendem por nada, né? Por nada. Então, é livre. São livre. livres. Mas tudo tem justificativa. Opa, mudei sem querer. Não, pode ir.
Espíritos que se comportam indiferentes à fé religiosa, lamentavelmente, não possuem estrutura emocional para os grandes embates que a vida apresenta a todos no curso da existência. Normalmente, quando essas ocorrências aparentemente negativas surgem, deixam-se arrastar pelo pessimismo em razão da falta de hábito de confiar, de lutar para conseguir as realizações em plano superior, ou desesperam-se, arrojando-se agressivamente contra, mas complicando a situação que os desafia. São mais fáceis de tombar diante dos testemunhos do que aquelas que aprenderam a confiar na proteção divina e vinculam-se a Deus através do pensamento, nele aurindo vigor para continuar a batalha evolutiva. Não dispondo de conforto da oração, os primeiros insistem nos pensamentos perturbadores, enquanto que os outros renovam-se na comunhão pela prece com a divindade, que os robustece de energias e de paciência para os enfrentamentos, favorecendo-os com a alegria mediante a qual mais facilmente solucionam as questões mais urgentes. A fé religiosa, mesmo quando ingênua, transforma-se em ponto de luz que permite ao crente alcançar os píncaros da espiritualidade, fruindo de paz e de esperança. Outra visão agora que eu senti é o rico e o Lázaro. A indiferença dele. Mesmo. É impressionante. Né? Depois tu pegar aí a passagem, ele se vestia em púrpura. Né? Então, olha aí, se comportam indiferentes à fé religiosa, lamentavelmente. E ele, quando chega do outro lado, Pai Abraão, me tira deste fogo. Pede para o Lázaro ir trazer um copo de água, né? E que, na verdade, o fogo era a consciência que dói. Então, não possui estrutura emocional para os grandes embates. E a tristeza que a gente está vivendo esses tempos em que pessoas, por um amor que não deu certo, que, na verdade, a gente sabe que, num sentido absoluto, nem amor era, elas se matam, elas se jogam, elas matam a esposa que não quer mais ficar com eles. E aí são tempos difíceis da gente medir até onde as pessoas estão angustiadas, estão sem uma fé que produza na alma amor, paz, tranquilidade, né? O mundo virou um redemoinho, mas a gente sabe que é um momento de transição planetária. A gente está vivendo essas décadas, a gente não tem nem noção de quando seria, porque não não é um número exato, e a regeneração, por exemplo, já tem gente vivendo na regeneração, se ela está com o estado de alma regenerada. Então, tu encontrou aí no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamum, né? Então, aqui. Tô nele. Tô aqui já chegando. É muito linda essa passagem. Ó. É do mal rico, né? É. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada, e os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como seu sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, levantou seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritando, ele disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim
e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe as pontas dos seus dedos com água, para refrescar a minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nessas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e de que Lázaro só teve males. Eis porque agora ele está na consolação, e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. O rico lhe disse: Então eu te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde eu tenho 5 irmãos, para lhes dar conta, para lhes contar estas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: Se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, também não acreditariam ainda que algum dos seus mortos ressuscite. Está em Lucas, capítulo 16, 19 a 31, versículos. O despertar, se não acontece, mas as pessoas querem a prova cabal, querem que um parente apareça, né? E mesmo se o parente aparecer, mas mesmo se aparecer, a pessoa, para mudar, ela tem que reconhecer que ela tem que mudar. Se nós não olharmos a nós, né, a transcendência, o que eu sou, o que eu faço, a indiferença, como ela usou o termo, engessa. Nós somos paralisados. Então, os espíritos, olha aí, não se comportam, ainda debocha. O pensamento dialético materialista, né, que a fé, a religião é o ópio do povo, que não presta para nada, que quanto mais ignorante, mais fé tem em algo que... Só que a gente poderia citar um sem número de filósofos que acreditavam em Deus, e quantos cientistas, né, que a gente já teve esse capítulo. Cientistas, quantos iluminados e pessoas de alto nível intelectual, moral. Eu acho lindo aquele Suassuna, quando ele fala o quanto ele acredita em Deus e que a vida não teria sentido se não tivesse Deus. Ele tem uma entrevista no Jô Soares, eu acredito que é antiga, mas que perguntaram para ele sobre Deus. E as pessoas são irônicas, elas debocham, né? Então, o conforto da oração, olha, não dispondo do conforto. Esse rico da passagem, ele não tinha o conforto, ele achava que ele era o dono do mundo, que nunca iria acontecer. Porque emocionalmente, quando somos infantis, a gente acha que nunca o carro vai sofrer um acidente. Outro dia eu vi na TV... Não, comigo não, com a minha família não. Que nunca vai acontecer nada. Lembra daquele ator, o Super-Homem, que sofreu um acidente de cavalo, ficou tetraplégico. E quantas situações, aquele outro que era jovem, que morreu num carro. Oh, meu Deus, ele era tão famoso da juventude aí, Velozes e Furiosos, Furiosos e Velozes. Então, Velozes e Furiosos, aquele lindo, nossa. E o jogador Luciano. de basquete, ele com a filha, que caiu do helicóptero, né, um dos maiores jogadores de basquete americano, do NBA, já tinha se aposentado. Então, nunca... Quem disse que não vai acontecer com você? Olha aí aquela cantora sertaneja da sofrência. E quantos? A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, amanhã Deus pode nos chamar. Né? Então, a prece, o contato
contato com o mundo espiritual através da bondade, da virtude, da busca de Deus, da busca de sentido, da alegria de viver, da aceitação que hoje eu mereço, né, um pouco de desfrutar desse cosmos, né, como disse na mensagem, a vida é um cosmo em miniatura. Deus está nos querendo nos chamar para o bem, para a bondade. Olha as flores, olha os animais, olha o mar, olha as estrelas. A fé religiosa, mesmo quando ingênua, transforma-se em ponto de luz que permite ao crente alcançar os píncaros da espiritualidade, fruindo da paz e da esperança. Então, pessoas simples que acreditam, que confiam em Deus, que estão aí pedindo, orando. É só ligar aí num canal católico e ver o volume de pessoas vendo o Padre Marcelo, com pessoas orando nas adorações. E quantos cultos e cultos querendo. As pessoas ainda estão buscando, mas a maioria está com a indiferença da autotransformação, que o mundo melhora quando A eu gente melhoro. deposita naquele que está como representante religioso, como o salvador, sua vida. Então, ele acha que não tem que fazer nada, né? Já rezou, foi na missa, fez o culto, até tem muita fé, mas muitas vezes tem fé que o outro vai fazer alguma coisa por si. Eu fui na palestra no centro, aí chega na hora do passe, eu escolho quem vai me dar passe. Ah, Jesus amado. Imagina isso. Ainda tenho brigo com um colega, aí não quero que esse colega me dê um passe. Ah, Jesus amado. Não aprendeu a perdoar, passa para o próximo. Tem uma pergunta aqui, rapidinho. No chat, aqui mesmo. Ezequias Neto, qual a diferença entre indiferença moral, material e espiritual? Eu diria que a indiferença moral a pessoa ela não tem o menor critério do que é certo no sentido ético. A indiferença espiritual vai além do sentido moral. Ela é incluída, né? Todos eles estão incluídos no espiritual. A espiritual engloba tudo. É um sentido maior. Eu posso estar sendo correto moralmente, mas eu não tenho vínculo espiritual porque eu não dou de mim. É por isso que eu eu lembrei aqui, indiferença moral. Pôncio Pilatos. Ele foi indiferente, então passou para o Jesus para ser julgado por Herodes, né? Não é uma indiferença moral? Moral. Essa indiferença moral que nós vivemos numa sociedade que nós ainda estamos dormindo para o que está acontecendo com o vizinho, com o nosso familiar do lado, do quarto do lado. Morador de rua. Então, isso é moral. Ele tem um segundo, né? Porque eu só estou lembrando do moral e do espiritual. Qual é o outro? Material, a indiferença material. A indiferença material, a palavra já diz. Você não está vendo a necessidade real de uma pessoa. Digamos, eu vou na casa de uma pessoa que tem problemas econômicos gravíssimos e eu quero ficar falando da vida dos artistas. Eu não tenho a menor... Você tem, comprei isso, comprei aquilo, viajei para onde? Leva um remedinho, dá um alimento, um alimento, a cesta básica. Não precisa nem tu dares a cesta básica. Faz alguém doar anonimamente. Então, sem ficar fazendo alarde. Isso. Então, a moral é que se refere à conduta moral, conduta ética. Porque nós, espíritas,
acima de tudo, temos que ter essa retidão ética de que o certo é o certo. Né? Não é passar o jeitinho brasileiro, né? Ou seja, se eu falar Fura-fila, sim, sim, não, não. Não é não, sim, não, não. não, sim. Furar-fila, colocar o carro na vaga do deficiente, Alguém te ou dá um chegar, troco, você esconde, você guarda, não fala. esconde, guarda. Então, isso é moral, isso é conduta humana. A material é essa vida que a gente está vendo aí, muita gente com tantos problemas e a maioria sem indiferente. E a espiritual é você ainda enfatizar que a vida é aqui e o agora e você não está nem aí para o pós-morte. Ele fez outra pergunta? Como fazer que caminhos trilhar para evitar cairmos quando somos defrontados por qualquer tipo de indiferença? Acreditar em Deus, ter fé, você se trabalhar para se conhecer, né? E isso vai E te ajudar sempre, a se robustecer, né? Emocionalmente. e sempre fazer o teu melhor. Estar em Faz o paz teu com a sua melhor. consciência, Tenha a fazer tua o que é consciência certo. tranquila. É a pergunta do Livro dos Espíritos, 919. O que eu fiz do meu dia? Né? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Então, não é o que os outros vão dizer. É exatamente, você faz o teu melhor, ainda vou além. Se naquele Tem que fazer um momento. pouquinho mais, né? Mas se naquele momento você acreditava que aquilo era o melhor, é Tudo isso que bem. está valendo. A gente não pode também querer virar São Francisco Extrapolar. de Assis. Não, nós não vamos virar São Francisco, virar Irmã Dulce. É a melhor versão. Meu nome é Márcia. A melhor versão da Márcia é que tenta hoje, 16 de março, ser a melhor pessoa que eu fui antes do dia 15. Então é todo dia você se desafiando para ser sempre sincero, tentar ser honesto, não pisar no calo do outro, não magoar, maledicência, evitar, não contagiar com a tua tristeza, porque a tristeza é nossa, né? E não, a gente não quer que o resto das pessoas sofram porque eu estou triste. Isso é egoísmo, isso é. Acho quantos slides tem ainda, querida? Acho que tem Peraí, mais deixa eu ver dois. aqui. Tem mais dois. Peraí. E eu quero dizer para vocês que eu estou Só mais gripadíssima, mas eu tomei um 3. chazinho, chá de alho com cúrcuma, um bocado de misturo com chá verde, né? Aqui, rapidinho. Falando sobre essa indiferença moral, resumindo isso tudo, tudo tem origem no espírito, no pensamento, né? Então é tudo espiritual. Depois que passa para as outras, né? Porque a vontade do espírito é essa, em ser indiferente, no caso, né? Ser tão imperfeito que não liga para os outros. Toda religião, portanto, é preciosa. Toda religião, portanto, é precioso método pedagógico para o espírito, entender-se e compreender a finalidade existencial da sua jornada, desde que não se permitindo o fanatismo, que é doença da alma. Quando o fanatismo se expressa na conduta religiosa, é o indivíduo que, portador do transtorno de conduta emocional, desrespeita o direito do próximo, qual ocorre em outros segmentos e condutas na sociedade. Encontramo-lo na política, na filosofia, na arte, nos mais diversos setores da atividade humana. Por sua vez, o espiritismo, na condição de religião com fundamentos lógicos e racionais, sempre propõe o amor como recurso valioso para o entendimento das ocorrências e mecanismo de solução das mesmas, ampliando o elenco das propostas filosóficas para ensejar a harmonia interior que estimula o crescimento intelecto-moral. Ninguém transita no mundo sem dificuldades, que se constituem instrumentos de crescimento espiritual para todos. É Então, bem toda explicativo isso. é toda religião é precioso método para o espírito compreender.
Por isso que a gente tem que entender que a pessoa se afiniza com a religião X ou com a religião Y, ela tem afinidade, ela se sente bem lá. Então a gente não pode julgar, a intolerância religiosa é uma coisa assim, Um desamor. de um primarismo, né, medieval, na época das cruzadas, né? E a finalidade é propor o amor mesmo, né? Porque o amor Jesus veio demonstrar, né? Então, como método que cura tudo. Porque, no fundo, a plenitude tem isso, né? É o amor que você acaba encontrando. É Deus. Deus é amor. Então, Deus é continue, amor. desculpa. Não, eu estava pensando. Então, os fundamentos lógicos, racionais, com o amor como recurso valioso para entendimento das ocorrências. Então, deveria ser assim, um termômetro. Quanto mais violento, menos amor, né? É. Então, é uma medida, porque a, a violência, às vezes, é um grito de socorro, um pedido, é carência. Então, o amor está ainda É o amor muito que adoece, né? desprezado, muito Talvez não teve desprezado. amor durante a vida, ou atavismo da sua própria vida, né? Alguma coisa anterior, né? É no relacionamento, a parte material ganhou um espaço ao ponto da pessoa ser maravilhosa, mas ela não te corresponde na tua satisfação da libido, você larga, você é uma pessoa que você tinha. É muito complicado essa questão do amor, porque o amor tem vários níveis, né? Níveis, né? O amor ágape, que é o máximo, que é o Mas é esse amor que a gente tem que chegar, né? desprendido, é o amor de Jesus. Mas tem É, o amor eros, tem o Eros, amor que é o primário, né? estorge, tem o amor filia. Kairos, né? Então, o amor que você quer amar porque quer receber algo em troca. Então, na própria religião, as pessoas buscam a religião para algo em troca, para alguma coisa, uma contrapartida. Não vou dizer que não tenha a contrapartida da paz, de você se curar de alguma mazela. Mas eu acho interessante que o Espiritismo sempre fala, né, que nós não viemos curar corpos, mas sim curar as feridas da alma. A alma. E Igual semana aquela história, você lembra? Eu acabei de lembrar daquela história do Divaldo Franco, que falou que quando ele foi com o Chico Xavier conheceu. Jerônimo Mendonça, Não, agora que eu me esqueci. Do Dr. Fritz, qual é o nome dele? Aquele que. Arigó. Arigó, Zé Arigó. O Zé Arigó disse para ele, Dr. Fritz Incorporado disse: Eu posso curar esse seu olho. Aí ele fala: Não, meu irmão. O Chico Xavier respondendo na frente do Divaldo: Não, meu irmão, não preciso que esse meu olho seja curado, porque eu ainda nem terminei de saldar minha dívida kármica do meu emocional com ela. E se você me curar aqui, de repente estoura em outro lugar, mas já estou acostumado com essa dor, deixa ela aí. No Sábio, né? filme, aparece essa cena. Aparece. Não, mas o Divaldo não está na cena. Aparece o Não, mas Chico. essa que eu estou te contando foi o Divaldo contando Ah, por ele. Ele estava com o ah, Chico Xavier. Foi numa das então, palestras. Agora eu não lembro qual. o espiritismo, a contrapartida, Lembrei, lógico, foi em 2021, a é, primeira palestra que o Divaldo fez, lançando o livro Vida Plena, e ele falou muita coisa sobre isso e contou essa história. Uma ah, delas. Pronto, desculpa. legal. Não. O quanto você faz um tratamento espiritual, né? Você não está bem.
a energia de um tratamento, de um passe, já vai te dando uma certa harmonia. E dependendo do teu esforço como pessoa, teu esforço na vida, as coisas vão melhorando realmente. Então, não é, toma lá da cá e eu vou virar espírita porque eu quero um lugar melhor na parte espiritual. Não, não é assim, porque tudo dá trabalho você compreender, estudar, amar a tua vida, amar quem tu és, buscar ser caridoso. Fora da caridade não há salvação. Então, a gente viu semana passada com o nosso colega, o Birajara de Oliveira, a vida do Jesus Gonçalves, Você viu que como ele era disse, indiferente? ele era indiferente e ele curou a alma, né, com a doença, com a 3 lepra, encarnações, né, para curar a alma. para curar a alma. Então, a 3 gente não não, mas sabe. algumas, né. Os desígnios de Deus, a gente não sabe. Então, olha, é aquela fala nesse último parágrafo: ninguém transita no mundo sem dificuldades, que se constitui um instrumento de crescimento espiritual para todos. Quem disse que aqui seria uma colônia de férias? Aqui é um caminho para a satisfação espiritual interior, a paz da consciência, a busca Aqui da só elevação. a gente provar aquilo que a gente aprendeu lá, para ver se está bem se a gente passou na prova, né. De planeta de provas e expiações. Ele não para de ter provas. Tem um comentário Entre da Malu aqui, ó. Dá trabalho crescer espiritualmente, sair da comodidade. daí que eu escolhi o último slide, ainda não é o último, Ah, não. eu vi, é. Foi daí que veio essa passagem também. Passa para o próximo, querida. Desse modo, a segurança na fé religiosa ou numa conduta ética otimista e humanitária constituem elemento fundamental para se alcançarem as metas dignificadoras que devem ser conquistadas. Entendemos, desse modo, que não é a fé na religião que dignifica ou salva o indivíduo de si mesmo, dos seus males, porém a vivência das suas diretrizes e a experiência iluminativa que se faz necessária. A crença em Deus é indispensável para a completude individual, para o estado luminoso do ser humano. Certamente, nem todos concordam com esse conceito, e alguns poderão mesmo dizer, como Nietzsche e Laplace, respectivamente, formando com arrogância, que ele já deveria estar aposentado ou não ter sido necessário para elaborar a sua tese, no que se equivocaram lamentavelmente. De outra forma, muitos outros cientistas e investigadores confessaram que sem ele Deus, né, ele Jesus, nada poderiam ter conseguido, deixando um rastro luminoso de esperança e de bem-estar nos corações de Deus. Então até hoje tem pessoas, tem cientistas. Não é a maioria, não. Não, Mas, ao contrário, a gente sabe que a ciência já está caminhando para entender que há algo quantas pesquisas eu acho uma pesquisa antiga, que era do Gene de Deus, daquele indiano Ramachandran, em que colocava ele indiano morando nos Estados Unidos, numa universidade, professor, cientista. Ele, na verdade, ele não queria buscar a fé, ele era certamente agnóstico, mas ele ficou impressionado com o resultado, né, das pesquisas e de pessoas também que, com a oração, mudavam os padrões mentais, né? mentais, não, e teve outras Comprovado pesquisas de pessoas doentes, que se um curavam número pela que fé. pessoas doentes que tinham prece, pessoas doentes que não tinham prece. Né? Então, é impressionante. Pessoas que estavam fazendo o tratamento
e que a prece era intercessória, nem era... E se curavam. O número é impressionante. É Então, impressionante. a fé, acreditar, confiar em Deus dá um vigor que a pessoa está moribunda, ela ganha um alívio, né? Com a oração. Tudo na vida tem um sentido. Olha aí, a crença em Deus é indispensável para a completude. Aqui está o X, para a completude. O vazio é um buraco e a vida não tem sentido. Tudo perde o gosto. Você pode ter tudo e é infeliz. E você pode não ter nada, né? Ser Tudo, cheio de virtudes, né? porque é um É muito estado de relativo. alma. E a gente sabe que aquela pessoa que hoje não tem nada, ela pode ser rica moralmente falando, ela pode ser rica de experiências, de ter um espírito já maduro, ter passado por vivências na arte, na música, na filosofia, na medicina, e agora ela veio simplória, mas ela tem uma sabedoria. E você pode ser um médico, ter doutorado, pós-doutorado e ser um espírito ainda rudimentar, materialista, ateu, indiferente. Você trata as pessoas, trata a doença delas, não trata ela como uma alma que está precisando. Então, o espiritismo ele nos convida, e através de Joana, a o convívio eu comigo, é esse eu por dentro, é esse convite. Não vamos ser indiferentes a nós próprios. Vamos estender essa mensagem de hoje para nós. Não vamos nos ignorar, não vamos nos esquecer. Eu mereço ser feliz. Então, Nietzsche foi um filósofo inteligentíssimo, até hoje é muito estudado, né? Friedrich Nietzsche, mas era Mas ateu e padeceu muito, ele era muito vazio de Deus, materialista, ateu, sofria de depressão, né? muito. Mas a depressão ela caminha muito com a falta de confiança em algo maior também. Não Também. estou aqui desmerecendo que Acho que depressão tem vários níveis, né? é um desdobramento do vazio existencial, né? Que tudo é... Uma pessoa na rede social falar mal de você, você fica de cama. Como é que pode? Imagina. Como é que eu vou dar esse poder para uma pessoa estranha É, acabar com o meu dia? Eu nem conheço a pessoa. pois E é, mesmo se conhecesse, passa para não o faz próximo, né? sentido. Não, Tô mas passando. as pessoas estão carregando o coração, né? Esse é o último e Entregando. depois o slide de Jesus, né, Ah, da tá, passagem. tá. Semeia a luz na treva e grão de amor, esse é lindo, nos solos dos corações. Nunca poderá avaliar realmente o que sucederá depois que assinalares o teu caminho com as mensagens de iluminação e de ternura após percorrê-lo. Muitos desses, que hoje são indiferentes, provavelmente virão pela mesma senda e encontrarão os teus sinais, recolhendo-os com interesse, porque outro será o momento de suas vidas, então marcadas por outras disposições e necessidades, iguais a ti, que ontem negavas a fé religiosa ou caminhavas distraído e agora estás desperto, eles também terão ensejo de acordar, desengessando-se da indiferença e abrindo-se à convicção libertadora que os tornará felizes. Muito lindo, né? Muito lindo. Semeia a luz na treva. Opa, O Divaldo tem, né, um livro, a Joana, Luz nas Trevas. luz nas trevas. É muito lindo esse livro. E, então, vamos semear, vamos trabalhar, vamos sair
E achei legal que ela usou o mesmo termo, né? Engessando no início, somos Engessando e desengessando-se no final. desengessando da Fantástico. indiferença. E outra coisa que eu acho também importante dessa lição é o quanto a gente tem que se dar para o outro, abraçar, né, se esforçar para ver o outro, para entender o outro, né, deixar de ser engessado em si mesmo, porque não é porque eu quero me autoconhecer que agora eu vou ser egoísta, né. O que tu acha, Carla? Eu estava pensando aqui naquela passagem da gente convidar para sua casa, para sua ceia, os pobres estropiados, não aquele que pode te pagar com alguma coisa. E, na verdade, muita gente às vezes quer compartilhar o que sobra à sua mesa e não o que você tem para compartilhar de bem, né? Então, eu acho que isso é uma reflexão profunda que a gente tem que reavaliar, porque isso é ter empatia, é a gente ser indiferente, é a gente ser diferente, a gente ser empático e se colocar no lugar. E se eu estivesse no lugar dele? Eu não gostaria de receber esse banquete, participar dele? Eu não gostaria de estar limpinho, cheiroso, ceando e comendo uma comida gostosa, comendo bacalhau? Não é porque ele tem bacalhau que vai comer, que ele não tem bacalhau que vai comer qualquer coisa só porque ele é morador de rua. Isso aí é indiferença. Por que você acha que ele não pode comer uma coisa que você pode? Eu ouvi outro É. dia isso, né? Que a pessoa estava saindo de uma reunião espírita que teve bolinho de bacalhau no final do ano, e aí a pessoa sobrou, ela levou para casa, mas encontrou uma pessoa de rua, morador de rua no caminho, e ele falou: "Ô, tia, me dá uma comidinha, eu não tenho nem dinheiro para comer, não comi hoje". Aí ela falou assim: "Ah, não vou dar meu bolinho de bacalhau". Ele falou: "Bolinho de bacalhau? Pode passar para cá que eu quero tudo isso". Aí ela falou: "Não, eu vou comprar umas coisinhas para você aqui no mercado". Ele falou: "Mas eu também quero bolinho, viu, tia?". Aí ela comprou, fez uma compra de tudo para ele, assim, um básico, né. E ele falou: "Você não esquece de me dar esse bolinho". Aí ele acabou ficando com o bolinho, mas ela queria levar para casa de qualquer jeito. Aí ela falou: "Viu como é que a gente já pensa na gente, é egoísta?". Mas aí o recado, ele pediu, então quer dizer, eu tinha que me desapegar do bolinho. É o óbolo da viúva, ela tinha É. do que era necessário, ela não deu Ela do que tirou do sustento estava dela, né. sobrando, é do sustento dela. É um se é a verdadeira generosidade, né, é a verdadeira. A gente dá para aqueles que não podem pagar para a gente. É o melhor pagamento que tem, né. E ela termina Você aqui: "Iguais a ti, proporcionar uma alegria, né. iguais a ti que ontem negavas a fé religiosa ou caminhavas distraído e agora estar desperto, eles também terão ensejo de acordar com certeza, desengesando-se da indiferença e abrindo-se à convicção libertadora que os tornará felizes. A verdade liberta, a verdade é que Deus é amor, Deus nos ama, Deus nos busca, Só um minuto. Deus nos quer por perto, né, e Ele já está em todo lugar, né". Minha bateria está acabando. Espera aí, Ó, rapidinho, preciso ligar aqui. então a gente está terminando, vem mais um slide, o estudo de hoje, na semana que vem a gente vai falar do porquê sofremos. Porquê sofremos. Aí vai ser uma compilação de vários materiais da Joana junto com o Evangelho, né. E a ideia de hoje, olha aí, pelo que diz: "Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos,
mas entender qual é a vontade do Senhor. Paulo, em Efésios, capítulo 5, ó, desperta tu que dormes. Aqui está colocando que quando a gente está com a boa vontade, o melhor aparece, e não importa de onde, de quando, de quem, né? Então, antes da gente entrar para a prece, quer tuas considerações finais, querida? Acho que eu já falei tudo, assim, acho que foi muito bonito esse capítulo, né? Porque a indiferença espiritual nos faz pensar no contrário, né? No alto amor, no autoconhecimento, e trazemos tudo para nós, para nosso autoburilamento, nosso melhor mesmo, para a gente trazer para o outro. A gente vai ser para o outro se a gente for para a gente, né? Então, se a gente se conhecer e trazer, eu acho que a gente não se torna mais indiferente e engessado, né? E Então, a gente Jesus tem que aqui ver os nossos colocou... caminhos, avaliar todo o tempo, né? Fazer essa autoavaliação que Santo Agostinho preconizou, né? De toda noite. O que eu fiz hoje? Fiz isso bom? Maravilha. Se for bom, repete, continua melhorando, aprimorando. Agora, se for ruim, puxa, eu posso melhorar. Amanhã eu vou fazer melhor. Que eu possa ser cada dia um pouquinho melhor do que eu fui ontem, né? Isso eu acho que é importante. É isso. Levanta-te dentre os mortos. Essa é a indiferença. Quando estamos indiferentes, estamos mortos por dentro. Não estamos vendo o outro. É só a carcaça. Estamos dormindo. Desperta tu que dormes e levanta de dentre os mortos. Cristo te iluminará teus caminhos. Não espere dos outros, espere de você, dá o teu melhor. Como eu ando, como eu me porto, como eu falo. Será que eu reclamo o dia inteiro? Será que eu jogo pedra no vizinho? Vamos acordar, vamos despertar para sermos um com Deus, através do nosso caminho, da nossa verdade, da nossa vida, que é Jesus, o Nazareno, né? Jesus, nosso amor. Vamos orar, terminando o nosso encontro no Estação da Luz Tavares, com o coração cheio de alegria, agradecendo, Senhor, pelo dia de hoje, agradecendo, Mestre amado, a possibilidade de falar, de dividir um pouco que já temos com a nossa querida Carla, com todos que estão presentes hoje. Eu vou escutar depois essa vida de Ângeles. Jesus misericordioso, eu te rogo, Senhor, por todos os doentes do mundo, doentes da alma, doentes do corpo, miseráveis do espírito, que ainda maltratam, que ainda pisam, que ainda matam, que ainda jogam bombas. Quanto de miséria no coração de uma pessoa que acaba, aniquila com uma criança, com uma mãe, com um pai. Ó Senhor Jesus, te rogamos por todos angustiados, em depressão, vivendo momentos tristes, que não sabem se amanhã vão estar aqui, porque a angústia, a tristeza avassala o coração. Não, Senhor, não abandone eles. Te rogo, Senhor, pelos famintos. Te rogo, Senhor, por aqueles que perderam seus empregos. Te rogo, Senhor, pelas mães que estão em desespero,
como colocar uma comida no prato dos seus filhos. Te rogo, Senhor, por aqueles que neste momento estão pensando em fazer o impensável. Te rogo, Senhor, por todos que estão passando por crise no setor material, no setor amoroso, espiritual. Neste momento, Senhor, rogamos pelo Brasil, pelo nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo. Te rogo pelas famílias, te rogo pelas crianças, pelas velhinhas abandonadas, pelos velhinhos. Te rogo, Senhor, pelas comunidades de todo o país. Te rogo, Senhor, pelos países em guerra, Rússia, Ucrânia, Israel, Gaza, Palestina e tantos ainda cheios de conflito. O conflito humano começa na incredulidade de Deus. Quando confiamos em Deus, vamos melhorando, vamos andando, vamos caminhando. Sê conosco, Jesus. Sê como uma cachoeira, trazendo água, luz, energia, gerando vida. Sê em nossos corações. Sê hoje, o melhor dia. Amanhã, esperança. Ontem, experiência. Não viva no passado. Viva o hoje. Viva o hoje. Viva o hoje. Sê conosco. Obrigado, Senhor. Ih, não quer sair, peraí. Vamos, Jesus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.